O pastor Verso orando por ele, né? Aleluia. Querido Deus, querido Pai, queremos apresentar o teu servo que estará ministrando a tua palavra. Pai, dá ele graça, sabedoria e usa para a glória do teu nome, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Mais um dia em tua casa. Podemos assentar? Vamos estar estudando hoje sobre Paulo. A revista toda, né? Fala do apóstolo, mas tem as fases da vida dele. E uma coisa vai estar ligada à outra aqui, né? Então, vamos estar aprendendo, né? Louvo a Deus. E já quero aqui contar uma bênção para os irmãos, né? E dessa vez passou perto, né? Muito perto, coisa de um palmo. Né? Teve um senhor que trabalha com a gente, né? O último dia dele foi segunda-feira. E na quinta ele ia viajar para o Brasil. Aí na terça ele foi fazer o exame. Quando foi na quarta, constou positivo, né? Aí assustou, porque ele trabalhou do meu lado na semana passada e a gente de vez em quando fazia o QQ junto, né? Então já ficamos meio assustados, né? O pessoal da sessão. Aí durante essa semana teve um jovem que trabalhou do lado dele também, estava com dor no corpo, aí já teve que fazer exame, aí o pai já foi junto também. Só que esse senhor, ele não apresentou sintomas nenhum. Então aí esse jovem sentiu dor no corpo, também foi, o pai dele também foi junto. Aí um já não estava vindo porque estava com febre. Aí teve o outro que veio e eles andam tudo no mesmo carro, né? Então já estavam desconfiados já, né? Eu falei, se um deles testar positivo, todo o pessoal da sessão vai ter que fazer o teste também, né? Aí eu liguei na quinta para o pastor e falei, né? Falei, o resultado deles vai sair hoje, né? Entre hoje e amanhã. E se pedirem para a gente fazer, eles vão pedir para mim ficar em casa 2 dias, né? Então eu falei assim, não sei se vamos poder comparecer no sábado, né? Aí eu falei assim, fiquei assim, pensando, né? Eu falei assim, tanta aprovação, tanta coisa vem, as lutas, né? Justamente para que nós não venhamos a falar de Jesus, né? Essas provações vão vir na nossa vida para a gente aumentar a nossa fé, né? E ali eu louvei a Deus, agradeci, porque quando eu soube que o deles tinha dado negativo, né? Eu falei assim, me deu uma alegria tão grande, eu fiquei feliz, eu falei assim, graças a Deus, esse passou muito próximo, né? Eu falei assim, não tem ninguém da sessão que foi contaminado, era só esse senhor mesmo, e ele já está fora porque ele vai para o Brasil, né? Está cumprindo a quarentena dele, e daqui uns tempos ele vai para o Brasil, né? Resolver os problemas dele. Então, eu falei, dessa vez assustou. E a gente está vendo que nessa região tem bastante gente infectada, né? Então, eu louvo a Deus, a oração que o pastor fez aqui também pelas crianças, pelas nossas crianças, para Deus estar guardando. Tem creche fechando mesmo. E a nossa avisou também, para todo dia olhar e-mail de manhã, que se a prefeitura der alerta, eles já vão pedir para não levar a criança. Aí os pais são obrigados a ficar em casa. Na creche mesmo, minha esposa está falando que não tem ido quase criança, está vazia. Assim, tem poucas crianças, né? Então, uma classe que tinha 20, 15, está indo 5, 6, né? Então, está bem forte aqui nessa região, né? Mas a gente louva a Deus, porque Deus é um Deus de vitória, né? Então, quero agradecer a Deus aqui, né? Por este livramento que Ele tem nos dado e por estar aqui hoje, né? Para a glória do nome dEle, né? A gente, às vezes, tenta meio que fugir assim, né? Mas, foi aquele crente Matrix, né? O pastor olha assim para ele desvia, né? O pastor vem com a revistinha, consegue conversar ali com o André, falar. Mas eu falo assim, é um privilégio, né? Porque quando essa revistinha vem em nossas mãos, a gente tem que estudar, tem que pesquisar. É algo que nem quando está fazendo detalhe também, a gente tem que estar toda semana estudando, pesquisando, para chegar no dia aqui, né? Ou ver a aula e fazer a prova, fazer o teste, né? Então, eu vejo assim que cada estudo assim, Deus ele vai acrescentando mais conhecimento, né? Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? Vamos estar aqui falando da lição 4.
Paulo a vocação para ser apóstolo, né? Os irmãos, fiquem aí com as suas Bíblias em mãos. Eu ia pedir ajuda dos universitários, mas foram tudo para essa linha aqui, né? Sobrou dois ali, né? Mas nós vamos estar usando bastante a Bíblia aqui, vamos estar lendo alguns versículos. Eu vou estar pedindo para os irmãos, né, ler os versículos para não cochilar na aula. Né? Então, nós vamos fazer a leitura aqui do nosso texto áureo, né, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler todos juntos aqui, como é de costume aqui. 1, 2, 3 e... Paulo, pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo. então, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus. Amém? A verdade prática. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no meio de Deus. Deus chama mesmo? Chama, né? Chama. Muitos são chamados, não, poucos escolhem fazer a obra, né? Poucos escolhem fazer, né? Mas Jesus deixou bem claro ali para a gente estar orando para que Deus envie ceifeiros, né? Então, é isso o nosso trabalho aqui. E já fizemos a leitura bíblica em classe, né? Então, só os objetivos específicos aqui que nós vamos estudar nesses pontos que vão ter aqui. No ponto 1, né, é para salientar aqui o ponto de partida da vocação de Paulo, né, onde tudo começou, o ponto de partida, onde se deu início, né. E o segundo, enfatizar a vocação de Paulo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada por Cristo ressurreto, né. Terceiro ponto, a vocação de Paulo com um aprendizado no deserto, né? Então, tem deserto nas nossas vidas, que nós nos levamos a ele. Nós entramos no deserto por conta própria, por decisão nossa, que nós não encostamos a Deus. Então, esse deserto fica muito estreito também. Mas tem o deserto que Deus leva, né? E justamente é onde Ele quer nos ensinar. Tanto no deserto que a gente entrou também, Ele quer ensinar. Por quê? Porque nós não ouvimos o Senhor. E no deserto que Ele nos leva, né? Que conduz a gente até o deserto. Então, se prepare, vai ter deserto na tua vida. Nenhum glória a Deus. Mas o deserto é bom porque é para aprendizado, né? Então, quando você estiver passando por algum problema, saiba que Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Então, né, fazendo um comentário aqui do título aqui, vocação, né? Vocação. No dicionário ele diz que tendência ou inclinação natural que direciona alguém para algo específico. Então, uma tendência natural, uma inclinação para aquilo, né? A vocação, né? No dicionário. Né? Então, eu perguntei ali, o nosso diácono ali, se ele tinha alguma vocação, ele disse que tem, né? E os irmãos acham que os irmãos têm alguma vocação? Ninguém responde? Tem? O que os irmãos acham? Né? Nós que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós já temos uma vocação. Então, se você achava que não tem nenhuma, você tem uma agora, né? A vocação de todo cristão é buscar a santidade. Todo cristão tem que ter essa vocação, buscar a santidade. Santidade é uma qualidade de vida, porque Deus, ele disse: sede santos, porque eu sou santo. E nós sabemos que no céu não entra pecado. Então nós temos que buscar a nossa santidade. Então nós já temos uma vocação aqui, né? Ser santo, né? E tem uma pergunta aqui que o nosso comentarista colocou. Uma não, são três, né? Mas eu estava lendo ali, achei interessante as perguntas aqui, né? Então eu vou estar fazendo para os irmãos também, assim, só para dar uma clareadinha aqui, né? Eu fiz a pergunta também, mas a primeira pergunta: você se sente vocacionado por Deus para alguma obra? Aí
Aí já é para alguma obra que Deus tem na casa dele, para cada um assim na vida, né? Se sente vocacionado para alguma coisa, né? Porque eu tive um pastor que ele disse, até para varrer o chão tem que ter um chamado, tem que ter uma vocação também, né? Tem que ter esse dom mesmo, né? Até para se varrer o chão, né? Então, os irmãos acham assim, que tem alguma vocação, né? Eu falei, vocação tem várias aqui. Na casa do Senhor tem vários serviços, várias coisas para se fazer a obra do Senhor, né? Às vezes a gente vê o irmão Ricardo vindo, olhando o som, desligando, a irmã recolhendo lixo ali, um irmão fazendo a cantina, outro irmão dando aula ali. Então, todo o corpo ele vai trabalhando assim bem ajustado, tudo para a glória de Deus. Então, é algo assim que, se um membro para, né, os outros ficam sobrecarregados, né? Então, há uma cooperação da nossa parte em fazer a obra de Deus, né? Se Deus tem te chamado, então aceite, né? Segunda pergunta, em algum momento da sua vida ignorou ou tem ignorado esse chamado, né? Ignorou e tem ignorado esse chamado. Eu lembro uma fase da vida que eu parei na caminhada cristã, né? Falei, parei, tinha me afastado. Foram coisas assim que nós vimos o inimigo trabalhando. Hoje em dia eu entendo, ele trabalhando. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então ele ia dando uma coisa, ia dando outra, e levando a gente para cada vez mais fundo, para cada vez mais distante de Deus, né? Então, de certa forma assim, estava perdendo a minha salvação. Estava perdendo. Mas Deus ele é tão maravilhoso que eu falei assim, um dia ele usou um irmão, mas a palavra foi tão dura, que na hora eu fiquei com raiva desse irmão, né? Eu falei, ô camarada abençoado, atribulado, né? Eu pensei, eu não falei, eu pensei, mas depois eu pedi perdão a Deus, né? Eu falei assim, ele veio com uma palavra e falou, irmão, quem já pôs a mão no arado, né? Você já sabe o resto, né? Eu falei, caramba, puxa vida. Aquele dia eu fiquei assim, mas depois o Espírito Santo foi falando, foi convencendo, né? Que daquela caminhada que eu estava indo novamente, eu estava indo para o lado errado, não era o que Deus queria para a minha vida. Então Ele me mostrou, né? Aí eu louvei a Deus por essa palavra. Na hora doeu muito. Parece aqueles remédios amargos, né? Quem já tomou bezetacina no Brasil? Dói que só aquele bichinho ali, né? Dói que só. Não na hora que toma nem tanto, mas depois, né, fica até meio duro. Mas assim, então, foi doído, foi amargo, mas foi bom. Porque tem coisas que tem que ser assim, para a gente poder abrir nossos olhos, né? E voltar para a caminhada com Deus, né? Então, se temos ignorado, né? Que nós venhamos, a partir de hoje, assim, ouvir a voz do Senhor e fazer a vontade dEle na nossa vida, né? Então, e tem esse tipo, eu falei assim, tem os cuidados também das nossas vidas também, são coisas que não são pecado, mas que nos afastam de Deus, que tem afastado o povo de Deus, da igreja e de Deus principalmente. Coisas que eu digo assim, não é pecado você ficar em casa um dia com a família, né? Um dia de culto, mas começa assim, é um dia, depois no outro também, no outro. Eu falo, quanto menos você faz, mais vontade você sente de não fazer. Então uma hora você vai deixar de vir aos cultos, uma hora você vai deixar de ler a palavra, uma hora você vai deixar de orar, uma hora você vai deixar de buscar Deus, né? Então essas coisas vão nos afastando de Deus, né? E o cuidado que nós temos que tomar nessa hora é que quando a gente olha para a cruz, né, a gente vê dois sentidos, né? Um é o que vai para o céu, é o estreitinho ali. O que leva à perdição é comprido, é largo o caminho. Mas nós estamos nessa linha aqui. E essa linha ela é tão fina, mas tão fina, e nós estamos em cima dela.
num piscar de olhos, Jesus volta. Essa linha se arrebenta e a gente fica, né? Então é um cuidado que nós temos que tomar, né? O pastor sempre fala que a gente não fletar com o pecado ou coisas. O inimigo ele usa tanta estratégia hoje em dia justamente para nos tirar da presença do Senhor, né? E nós vamos aprender com Paulo que realmente na conversão dele, ele se entregou totalmente a Deus, né? E fez o que foi chamado, né? Então a terceira pergunta aqui: o que você poderia fazer para aperfeiçoar melhor na obra de Deus, né? Então eu penso assim, né? Penso não, né? Seria a obediência a Deus, aos seus mandamentos, né? E ao nosso líder espiritual, né? Que cada igreja tem o seu pastor, é seu líder. E você tem que ter essa confiança, tem que estar assim ligado ao pastor, tem que estar ligado ao seu líder, né? A sua liderança, né? Então não falo isso só como obreiro, mas falo como membro também, né? Porque os irmãos já imaginaram assim, vamos dizer assim, a igreja tem 50 pessoas, estamos todos aqui dentro de um barco, aí 2 pastores remando, um obreiro ou outro de vez em quando ajudando, né? Vai acontecer o quê? Aí vem a tempestade, as ondas começam a se levantar, os 2 pastores vão precisar de ajuda, né? Então eu falei, quando eu estava estudando, meditando nessas coisas, Deus foi falando assim de uma maneira, falou assim: desperta tu que dormes, né? Põe-te em pé, né? Eu falei, é um chamado assim que nós temos que aceitar Deus, né? Então eu falei assim, vamos ajudar, vamos pegar o remo, vamos remar junto, né? Quem sabe a gente sai logo desse mar aí. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então essas 3 perguntas, né? Então nós já sabemos uma vocação nós temos, né? E algo assim, uma frase que eu vi assim interessante, é que a vocação, ela é um chamado de Deus, né? E a nossa resposta deve ser um presente a Ele. Então é algo que nós temos que dar a resposta a Deus, porque um dia, todos, crente ou não, cristão ou não, né, vão estar diante de Deus, vão ter que prestar conta. Deus vai mostrar a você assim, né, como se diz, vai passar um filme lá, um DVD lá, sei lá, vai passar tudo, todas as oportunidades que você teve na sua vida, não só de aceitar Jesus como seu Salvador, mas também de quando você foi chamado para fazer algo, ou Deus tocou no coração para você fazer algo, né? Quando Deus toca no coração, você faça, né? Faça o que tiver as mãos, faça, né? Como se fosse para Deus, porque Deus aí vai mostrar a você, vai clarear sua mente para a sua vocação, né? Então, aqui nós entendemos um pouquinho o que seria a vocação, né? Nós vamos falar de Paulo, né? Mas tem a vocação que nós já entendemos, agora vamos ver o significado da palavra apóstolo, né? Eu falei que nós vamos olhar alguns versículos na Bíblia, né? Então, apóstolo, no dicionário, está assim como enviado, né? Um representante de Deus, um enviado direto, um representante de Deus, né? Então, para ser apóstolos, né? Apóstolo, tinha naquela época assim, quando foi feito lá o sorteio, né? Que foram colocar Matias, né? No lugar de Judas, né? Então, ali, né? Vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia. Em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Versículo 21 e 22. Alguém pode ler? Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. É necessário, pois, que os varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido
em cima um deles e faça conosco testemunho da sua ressurreição. Então aí tinha os requisitos, né? Que era ter visto a Jesus, ter convivido, né? E ter testemunhado da ressurreição de Cristo, né? Então, da sua morte e ressurreição, né? Então já era alguns requisitos. E ali acharam Matias, né? E do apostolado também, em Lucas 6,13, vamos estar olhando ali também. Nós vamos aprender também que tem que ser chamado, né? Então, em Lucas 6,13, ele narra dessa forma. Lucas 6,13, né? Vou estar lendo aqui. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, né? Aí tem a relação aqui, Simão, o qual também se chama Pedro, né? André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Então foi no lugar de Judas que Matias entrou ali. Então ele e mais um foram apresentados ali e preenchiam esse requisito, né? Então nós vamos ver também que Paulo também preencheu esses requisitos, né? Então vamos estar olhando aqui a vida de Paulo também, né? Em Atos, vamos em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Então, tinha que ter visto Jesus, tinha que ter sido chamado e tinha que ser testemunha da ressurreição. Teria que ter visto Jesus ressurreto, né? Então vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 3 ao 5. O irmão que encontrar pode ler em voz alta aqui para nós. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os amigos. Duro é para ti recalcitrar contra os amigos. Mas aqui a gente vê que ele viu a Jesus. E em 1 Coríntios 15, o versículo 8 diz assim: E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Isso é Paulo falando, né? Deus apareceu a ele como derradeiro, como o último que viu a Jesus ressurreto. Então ele preencheu esse requisito de ter visto a Jesus, né? Então agora o chamado, né? Nós vamos olhar ali em Atos capítulo 9 mesmo, o versículo 15. Atos 15. Ele está na leitura bíblica também, né? Então na revista está mais fácil. Atos 15, ser chamado, né? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, né? Então Gálatas também, no mesmo capítulo aqui, ó, na mesma leitura aqui, no versículo 15 e 16 aqui, ó. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Então aqui nós vemos que o chamado dele foi diretamente de Jesus, né? Então outro requisito que ele preencheu, ele viu e ele foi chamado por Jesus. Ele confirma na palavra, né? E em Gálatas também aqui 1:11, né?
Diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que a mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, né? Então, algo que quando Deus chamou ele, quando Jesus chamou ele, se revelou a ele, né? A gente vê pelas cartas que ele escreveu, algo assim, uma sabedoria assim que não é de homem nenhum, algo que foi transmitido ali, inspirada pelo Espírito Santo e escrita para nós, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, ele preencheu esse requisito também, né? Então, é algo assim que não há dúvida que ele tinha a vocação para ser apóstolo, né? Foi chamado por Jesus Cristo, né? Então, vamos adentrar aqui a lição, né? E também, os irmãos depois quiserem ver também, nós vemos que no Novo Testamento ele praticamente escreveu a metade, né? São 13 livros, 13 cartas, né? Que ele escreveu, e 9 delas ele se identifica como apóstolo, né? Eu acho que se não me engano, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses e Filemão, né? Essas 4 cartas que ele, ali no começo, ele não se identifica, mas se os irmãos quiserem olhar depois, todas elas, as 9, ele se identifica como apóstolo, né? Então ele tinha essa convicção, né? Que ele era apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, vamos adentrar a lição aqui, né? Então já podemos entender a vocação e o apostolado. Então, agora nós vamos ver isso na vida de Paulo, né? Conforme foi falado aqui. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e a sua escola de formação no deserto da Arábia, né? Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus, né? Então a gente entende de certa forma que Deus ele está no controle de tudo, né? Que às vezes bate o desespero, mas não se desespera. Confia no Senhor, Ele está no controle de tudo, é Ele quem nos guarda. Amém? Vamos ver aqui. Primeiro ponto. O ponto de partida para a vocação de Paulo, né? Chamada presciência divina, né? Presciência, ela tem aqui um comentário aqui, né? Atributo metafísico e incomunicável de Deus, através do qual ele se faz eternamente presente no tempo e no espaço, conhecendo todas as coisas antecipadamente, né? Então isso é um atributo de Deus, ele tem essa ciência, né? Então só Deus mesmo. Às vezes eu pensando assim, eu lendo aqui, eu falo assim, essa presciência é uma palavra que é só para a gente entender, porque Deus, ele é infinitamente, ele conhece tudo. Então, né, é mais para a gente poder ter uma ideia, né, a chamada presciência divina. Então Deus, já antes da fundação do mundo, o nosso Cordeiro já havia sido morto, né? Então Deus já sabia tudo o que ia acontecer. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus, né? Então aqui a vocação dele foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando escreve: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, né? Está em Gálatas 1,15, como nós já lemos também, né? O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra, né? Então, nós quando temos encontro com Cristo, Deus ele tem uma obra na nossa vida, né? Basta a gente aceitar esse chamado, né? Eu falei, a gente tenta se esquivar, mas Deus ele é paciente, mas chega um dia que acaba a misericórdia e a graça, né? Então a gente não pode estar brincando muito com isso. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente,
quando o nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, né? Então, quando Jesus diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, ele não fala só para você ter ânimo, ele fala tem de bom ânimo, né? Se anime bem, você vai ter aflição, tribulação, mas eu sou contigo, né? Estarei convosco todos os dias, né? Então, nós temos essa promessa, né? Assim, Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, e teve a sua visão recuperada, né? Está aqui em 9:8, passagem que os irmãos já conhecem também, agora eu vou estar lendo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, ele recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado, né? Então, Paulo, ele foi batizado, né? Cumprindo assim, né? Ponto 2 aqui. Um ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude, né, do Espírito. Isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. Está lá em 9:17, né? Quando Ananias impõe a mão nele e diz a ele, né? Para ele seja cheio do Espírito Santo, né? Então, nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo do gentil recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. É Ele quem confirma a palavra e a obra, né? Então, a importância de estarmos buscando o Espírito Santo na nossa vida, né? Tá buscando os dons espirituais e deixando que Ele produza esse fruto, o fruto do Espírito na nossa vida também, né? Que há muita coisa a ser mudada, muita coisa a ser trabalhada, muita coisa, né? Muitos baris a ser tirados, né? Como o pastor sempre fala aqui. Então, às vezes a gente não deixa, porque vai doer, mas nós temos que passar por isso, né? Então, ponto 3 aqui, né? Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Nós já estudamos isso, né? Foi falado aqui na conversão dele, né? Na Bíblia, vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Abrão para Abraão, Gênesis 17:5, né? Jacó para Israel, Gênesis 35:10. Como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro, está lá em Marcos 3:16 e João 1:42. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia. O que explica a mudança de ênfase do nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo, né? Então foi a origem dele, né? O nome Saulo, aportuguesado de Saul, que tem o significado de pedido a Deus, remonta à sua origem judaica. Já Paulo, aportuguesado de Paulus, em latim, sua cidadania romana, né? Então Paulo era o nome romano e Saulo o nome hebraico ali, né? Nome judeu ali. Sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas, né? Canônicas inspiradas por Deus, né? Nessas escrituras, né? E se irmãos tiverem alguma dúvida, vamos abrir aqui em Atos 13:9. Atos 13:9, dá uma ou duas folhinhas. Nós já tínhamos lido também, mas é bom a gente estar frisando isso, né? Aqui.
Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, diz, né? Aí ele repreendendo lá Elimas, né? Mas, então, em nenhum lugar da Bíblia nós vamos encontrar que Deus mudou o nome dele para Paulo, que quando ele caiu do cavalo, ele se converteu e virou Paulo, né? Então, não tem isso na Bíblia, né? A gente fica crescendo, ouvindo certas coisas assim, vai vendo, e fala assim, não tem nada disso. Quando você começa a analisar, você vê que a história é diferente, né? E por isso que tem que sempre procurar na palavra de Deus a verdadeira história, né? Então, tá aí, né? Tirando a dúvida, Deus não mudou o nome dele, mudou de outros, mas desse aqui não, né? Então, a síntese do tópico 1, o ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a pessoa do Espírito Santo, né? Então, foi pelo conhecimento de Deus que chamou ele já no ventre da mãe dele, né? Então, está bem aqui salientada a vocação de Paulo, da onde partiu o chamado dele, né? Da presciência de Deus. Tópico 2 aqui. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto, né? Ponto 1. Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto, né? Tá em Atos 9, do 3 ao 5, né? O encontro que ele teve ali com Jesus. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente a Cristo ressurreto, a quem ele perseguia, né? Essa visão gloriosa ofuscou o seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria o embaixador de Cristo entre os gentios, né? Então esse encontro que ele teve com Jesus Cristo, ele viu a Jesus ressurreto, né? Como nós já vimos, um dos requisitos era ter visto a Jesus, e ele diz que ele foi o derradeiro, que ele foi o último a ter visto, né? Então, ponto 2, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios, né? Uma vocação inevitável. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade, né? Atos 22, 14, vamos dar uma lida aqui. Atos 22, 14, quem pode ler? Não? Deus de nossos pais de antemão te designou, né? Então, ele já tinha sido escolhido pelo nosso Senhor, né? Qual era a vontade dele para Saulo, né? Então, Deus já tinha todo um plano. Torná-lo embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho, né? Está lá em Atos 9, 20. Não por acaso, as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram identificadas. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, né? Então eu falei para os irmãos, né? Então, tem 9 cartas deles que ele se identifica dessa forma. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, né? Ananias, com autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus, numa visão, foi ao encontro de Saulo, na rua chamada Direita, e lá chegando, impôs as mãos sobre Saulo, né? Então, no outro dia, quando o nosso presbítero estava ministrando, ele falou, né, que
comentou um pouquinho assim da lição que ele tinha dado, falando sobre Ananias, né? Que, em certo ponto ali, Ananias, ele quer ensinar a Deus a trabalhar, quer ensinar a Deus como fazer, né? Eu falei assim, quando a gente vai lendo a história, Deus ele vai falando algo nos nossos corações de maneira assim diferente, a gente vai vendo coisas diferentes também, né? Eu falei assim, os irmãos abrem ali em Atos 9, tem algo interessante também, né? Que eu estava lendo aqui. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Né? Quantas vezes respondendo assim, eis-me aqui, Senhor. Né? Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada à direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Tá, até aí tudo bem, orando, né? Os judeus oram também, né? Então até aí nada diferente. Mas nesse outro versículo, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, na hora que Ananias recebeu, né, isso que Deus estava pedindo para ele fazer ali na hora, né, algo que Deus pediu a ele para fazer, ele olhou primeiro assim para o que Saulo era, perseguidor da igreja, estava levando preso. Mas quando Deus diz que numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, com o nome dele, chamado Ananias, e que punha a mão sobre ele e orava por ele, ele tornava a ver. Então, ei Ananias, eu já mostrei para ele, entendeu? Então eu já me revelei a ele. Mas Ananias ele olhou assim para o Saulo perseguidor, e Jesus estava mostrando para ele o Saulo convertido, né? Então ele já recebeu uma visão, ele já tem uma revelação minha, agora ele está desse lado, né? Então você vai lá só para cumprir isso, né? Então eu falei assim, quando Deus ele pede algo para a gente, às vezes a gente olha o tamanho do obstáculo, olha o tamanho das dificuldades, mas a gente esquece daquela promessa que eu disse agora há pouco. Jesus ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, né? Então é algo que nós temos que guardar assim no coração. Deus está comigo, e se Ele me pediu para fazer, então é algo que vai me ajudar, vai edificar, vai aumentar minha fé. Que se fosse fácil, muita coisa Deus não pediria, né? E Ele quer ver a nossa fé, ela é provada justamente para que ela cresça, né? Então aceitemos os chamados do Senhor, né? E Ananias ali obedeceu, foi lá e obedeceu. Aí Jesus falou para ele assim, vai lá, faz o que você tem que fazer depois, né? E ele foi e ele viu realmente que Saulo estava ali já convertido, né? Ponto 3 aqui, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo, né? De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz, né? Tenaz quer dizer perseverante, assim, e obstinada, teimosa, né? Firme, assim, né? Deus chamou Saulo e o transformou num apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico, né? Então, quando Deus chama Saulo, assim, uma pessoa que perseguia a igreja, né? A gente começa a ver que Deus está no controle. Perseguia por quê? Quando ele perseguia a igreja começou a se expandir, os discípulos começaram a ir mais longe, pregavam o evangelho por onde eles andavam, né? Aí quando ele chama Saulo, ele se converte, ele começa a ir e expandir mais ainda
o Evangelho, né? Ele consegue viajar para muitas outras cidades e colocando igreja nos lugares, né? Então, a gente vê que Deus está sempre no controle, né? A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confrontou, e surpreendeu e chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo, né? Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo, né? Então, quando a gente tem um encontro com Deus, Ele nos chama para fazer a vontade dEle, né? E quando esse encontro é real, a gente sente, né? Eu falei assim, quando aceitei Jesus, a minha primeira vontade foi: eu quero comprar